Muitas vezes, quando falamos de prosperidade, somos inundados por conceitos modernos que tentam nos convencer de que a realidade é um material plástico que moldamos apenas com o desejo da nossa mente. E essa ideia de que somos deuses, capazes de manifestar qualquer coisa a partir do vazio, tem se espalhado como uma verdade absoluta. Mas o que pouco se diz é que esse caminho, embora pareça libertador, esconde uma armadilha profunda de isolamento e esgotamento espiritual. Se você observar as correntes esotéricas que inundam as redes sociais, verá uma busca incessante pela vibração perfeita ou pela frequência do milhão. Mas se pararmos para analisar a língua original em que essas promessas foram fundamentadas há milênios, o aramaico, descobrimos que a estrutura do universo não responde a um comando de um eu inflado, mas sim a uma conexão de dependência com o que está acima. Quando Jesus ensina a oração que atravessou os séculos, ele começa com a palavra Abvum. E essa palavra no aramaico é muito mais do que um título familiar. Ela carrega a raiz Abe, que significa a fonte primordial, o sopro que sustenta a existência de cada partícula subatômica agora mesmo. E é aqui que o engano moderno começa a ruir. Porque se Deus é a fonte e nós somos o fluxo, a ideia de que eu posso manifestar algo por mim mesmo é tão absurda quanto um raio de sol tentar brilhar sem o sol. Ao entendermos que, como diz o apóstolo Paulo, nele vivemos, nos movemos e existimos, percebemos que não estamos tentando atrair algo que está longe, mas sim tentando nos alinhar com a energia que já nos sustenta. Pois Deus não é uma força fria e impessoal como uma gravidade espiritual, mas uma consciência que permeia tudo, sustentando tanto a biologia do justo quanto a do injusto, permitindo que a vida continue pulsando mesmo naqueles que usam esse fôlego para negá-lo. Essa sustentação divina é um ato de misericórdia radical, pois a energia que o homem usa para cometer um ato terrível é a mesma energia que Deus disponibiliza para que ele respire, mantendo as leis da física e da biologia funcionando até o último instante para dar chance ao arrependimento. E isso nos mostra que a energia da vida é, em certo sentido, neutra e disponível. Mas a intenção que colocamos nela é o que define se estamos construindo um altar para o nosso próprio ego, ou se estamos cooperando com o Criador. Quando você remove o foco de Jesus e do papel de canal para se colocar no papel de fonte, você entra em um processo de autodivinização que a Bíblia chama de soberba. E é por isso que tanta gente consegue manifestar bens materiais usando técnicas de foco e fé, mas termina com a alma vazia, porque a prosperidade sem a presença da fonte é apenas um acúmulo de matéria sem o shalom, sem aquela paz que excede o entendimento. E é justamente nesse ponto que precisamos recalcular a rota, para entender que a verdadeira prosperidade bíblica não é sobre mandar no universo, mas sobre entender a mecânica da cooperação legítima com quem realmente detém o poder. Seguindo essa linha de raciocínio, quando abandonamos a pretensão de sermos os arquitetos solitários do nosso destino e aceitamos finalmente o papel de cooperadores, aquela pressão esmagadora de ter que fazer tudo acontecer por conta própria desaparece e dá lugar a uma diligência inspirada, onde a cocriação deixa de ser um termo místico de autoajuda e se torna o que sempre foi na Bíblia, que é a administração fiel dos recursos que a fonte já nos entregou. Imagine que Deus nos deu a semente, a inteligência e a terra. E o nosso papel legítimo de co-criador é plantar, regar e organizar. O que significa que se você hoje se sente estagnada e olha para os seus lados vendo poucos ou nenhum recurso,
A chave não está em tentar vibrar US$ 1 milhão caindo do céu, mas em olhar para o que você tem na mão agora e perguntar como pode gerir isso com a excelência do reino. O termo aramaico lakma, que costumamos traduzir de forma simplista apenas como pão, refere-se, na verdade, ao sustento necessário para o passo de hoje e à compreensão exata para a batalha que você está enfrentando agora. E isso nos ensina uma lição de ouro. A prosperidade é um processo de etapas, onde Deus nos entrega exatamente o fôlego necessário para o nível em que estamos. E à medida que provamos nossa fidelidade cuidando bem do pouco, o fluxo da fonte aumenta naturalmente, porque nos tornamos canais confiáveis. Muitas vezes, o que bloqueia a sua prosperidade não é a falta de técnicas de visualização, mas o fato de você estar tentando pular etapas cruciais, querendo o governo do palácio sem antes ter aprendido a cuidar da limpeza da tenda. E é por isso que a cooperação exige a humildade de começar exatamente onde você está, com o que você tem, seja um talento escondido, uma pequena habilidade digital ou apenas a sua disposição de servir, entendendo que ao entregar valor real para as pessoas, você está, na verdade, ativando o fluxo divino que recompensa o movimento e a utilidade. A mentira que diz que basta pensar positivo para o dinheiro vir é uma distorção perigosa de uma verdade muito maior, que é a necessidade de alinhar sua mente com o propósito de Deus, para que o recurso financeiro seja uma ferramenta de expansão e não um ídolo que vai te escravizar. Porque quando o seu objetivo principal passa a ser um canal de transbordamento para a vida dos outros, você se torna um ponto estratégico para a fonte. E Deus tem prazer em enviar recursos para lugares onde eles não ficarão represados pelo egoísmo humano. É por isso que muitas vezes vemos pessoas que nem sequer conhecem a Deus prosperando financeiramente, pois elas estão simplesmente usando as leis naturais da semeadura e do foco que Ele mesmo estabeleceu no universo. Mas elas fazem isso sem a cobertura e sem a paz que garantem que essa riqueza não vá destruir suas famílias ou sua saúde. Para nós, a prosperidade bíblica é um conceito muito mais largo e profundo. Ela envolve o Shalom, que é a integridade em todas as áreas. E ela se manifesta de forma poderosa quando paramos de lutar contra a realidade para tentar forçá-la e começamos a fluir com a vontade soberana, pedindo que o Espírito Santo abra os nossos olhos para as oportunidades de negócio e de serviço que já estão ao nosso redor, mas que a nossa ansiedade e o nosso orgulho não nos deixavam enxergar. Ao final deste caminho de aprendizado, o que descobrimos com clareza é que prosperar não é um evento de sorte que você alcança, mas um estado de consciência onde você caminha lado a lado com a fonte, sabendo com toda a certeza que enquanto houver um propósito claro alinhado com o céu, haverá provisão abundante na terra, e que o grande segredo da vida não está em tentar ser um Deus, mas em ter a coragem de ser um filho que confia plenamente na generosidade de um pai que é o dono do ouro e da prata, e que nos convidou para sermos sócios na obra de transformar o caos em jardim.